Eu já falei aqui algumas vezes sobre associação livre, a regra fundamental da psicanálise. Certamente tu já deve ter visto isso em vários lugares também. E aí hoje nesse rodapé psicanalítico eu resolvi da gente ver de uma forma mais objetiva de onde que veio a associação livre e o que é a associação livre, do que se trata. Eu sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica. Há pouco tempo a gente teve uma conversa mais longa aqui sobre a psicanálise coisa de dois, em que eu falei mais demoradamente sobre o desenvolvimento da técnica psicanalítica. O Freud começa nos seus estudos clínicos, principalmente com a histeria. Ele vai tentando coisas, as coisas não vão dando certo, ele vai trocando para outras, ou algumas que não dão totalmente certo, ele vai modificando. Então tem todo um trajeto que ele percorre até chegar na associação livre. Ele vai da histeria, depois para o método catártico, tem o abandono da hipnose, tem o método da pressão que ele utilizava, daí já sem a hipnose, que tinha até uma pressão física mesmo, mas uma coisa de fazer perguntas, até insistentemente, assim, numa ideia, né, que esse era o objetivo dele, que isso fizesse a pessoa recordar o que ela tinha esquecido, um tipo de trauma que seria a causa do sofrimento dela hoje. E aí teve uma paciente dele, paciente das famosas, das histéricas famosas do Freud, que está no livro Estudo sobre a Histeria, e naquela outra conversa eu tinha até dúvidas se eu estava falando certo, porque eu confundo todas as histéricas do Freud, mas eu estava correto. É a Amy von Ene, a Fanny Moser, que essa paciente teria dito para o Freud para ele parar de ficar fazendo perguntas para ela e deixar ela falar, porque ela queria falar livremente, ela queria, sei lá, contar uma história. E o Freud obedeceu. Claro que essas histórias, assim, elas com o tempo ficam romantizadas, como marcos, né, de grandes modificações. Mas essa história, ela realmente aconteceu. E o Freud, ele foi por esse caminho porque ele percebeu que sem hipnose, né, que ele já não usava, e deixando a pessoa falar livremente, isso trazia melhores resultados para o que ele estava buscando, que, né, as tais coisas escondidas era ter acesso ao inconsciente, basicamente, o que ele estava buscando. O Freud usava uma palavra em alemão, Einfall, que ela é traduzida por ideia e tá ok, só que tem uma conotação que é muito interessante, que é um sentido de invasão. E eu acho isso uma coisa importante assim da gente falar, porque associação, ou mesmo ideia, passa muito uma sensação de algo consciente, uma associação de coisas. Eu sempre costumei pensar assim, se é uma associação já não pode ser livre, porque já tem, né? Mas assim, a gente vai falar ainda depois sobre isso. Ideia, né, dá uma sensação também de algo mais consciente. E essa noção de invasão, eu acho que ela explica bem do que se trata a associação livre. O que é a associação livre? É a pessoa poder ficar o mais relaxada que ela puder para falar tudo que vier à mente dela. Mesmo que ela ache que não tenha sentido, sabe? Que não tenha conexão as coisas que ela está falando, mesmo que ela sinta vergonha, mesmo que ela ache que não tem importância, é geralmente nesses pontos que justamente as coisas importantes elas aparecem. E a gente fala sobre isso logo no início do tratamento, que a regra fundamental é anunciada. Eu falei também isso agora há pouco numa conversa mais longa sobre as entrevistas iniciais em psicanálise. Inclusive, se tu tem interesse por esse assunto, que é um assunto super importante para a psicanálise, a gente vai ter um curso curto de 4 encontros, começando agora dia 9 de novembro, aos sábados, às 10 da manhã, com certificado de 8 horas para os participantes, R$140, online pelo Google Meet. Os encontros ficam gravados, vai ser muito legal. Eu vou deixar a descrição aqui para te poder ir no meu site, poder baixar o plano de ensino e ver todas as informações. Mas então a ideia da associação livre é essa, que a pessoa possa entrar em um tipo de devaneio,
de grande introspecção, entregue a seus próprios pensamentos. Por isso que o divã, que a gente teve outra conversa aqui também, ele entra na história, ele facilita isso, pela posição de relaxamento, né, por tu não ter o olhar do teu analista, então tu fica mais entregue a esses teus próprios pensamentos, facilitando que a associação livre possa ocorrer. A frequência alta entra nisso também, porque se eu vou uma vez por semana, eu posso, não acontece o tempo todo, né? Mas boa parte da minha sessão eu posso contar como foi a semana, as coisas que aconteceram na semana. Agora, se eu vou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quer dizer, de um dia para o outro, só se a tua vida for extremamente agitada para te ter tanta coisa para contar que aconteceu. E aí tu fica sem ter o que contar de coisas recentes que aconteceram, ou seja, facilita isso também. É uma coisa super difícil de fazer. Falando assim parece fácil. É muito, muito, muito difícil, até porque a gente tem, eu considero, uma necessidade de lógica. É difícil pra gente ficar falando coisas que a gente acha que não tem sentido. Se tu atende ou se tu se analisa, tu certamente já ouviu ou já falou isso, eu já ouvi e já falei. Aquelas pessoas que tem dias que falam assim, ai, hoje tá ruim, né? Eu não tô falando nada com nada, nada tá encaixando. Geralmente são as sessões que são as melhores até, porque a gente não tá querendo ouvir uma história toda cronologicamente certinha ou encadeada. A gente quer que a pessoa possa ficar entregue a isso que eu chamo de devaneio, a esses seus próprios pensamentos. É por isso que, né, nessa conversa das entrevistas iniciais, eu comentei um pouco no contrato, quando a gente faz o anúncio da regra fundamental, teve uma coisa que eu não falei ali, e ela é muito importante para essa questão da associação livre também, que é quando a gente fala do sigilo, que pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas as obviedades elas devem ser faladas também, que é que, né, ó, o que a gente conversa aqui é um segredo nosso, né? Enfim, basicamente é que eu não vou sair por aí contando o que a pessoa me falou. Só que tem uma outra questão no tal do sigilo, nessa parte da combinação, que eu acho ainda mais importante, que é a colocação de que esse lugar do setting psicanalítico, ele é um lugar seguro. O que significa ser um lugar seguro? Que a pessoa comigo, com o analista, ela pode falar coisas que talvez não fossem tão adequadas ela falar fora da análise. Que coisas são essas? Por exemplo, coisas que ela vai ser julgada, né? Pensamentos que ela tem, fantasias que ela tem, que se ela fala fora da análise, as pessoas, sei lá, vão julgar, vão ficar meio, sei lá, com o pé atrás com ela. Inclusive, fantasias ou desejos sexuais. Ela pode falar para o analista, porque o analista não vai se aproveitar disso, como fora da análise pode acontecer. É claro que a gente fala isso, né? Mas isso tem que ser constantemente demonstrado, vivenciado com a pessoa. Mas essa noção de ambiente seguro, ela também vai ajudar nessa coisa tão difícil que é a associação livre. E claro, né, o vínculo com o analista, né, a transferência estabelecida, todas essas coisas a gente trabalha para que a gente possa ter um ambiente propício que facilite o máximo que dessa tarefa, esse dever, que é o que o paciente tem, tão difícil de fazer a associação livre. Uma última coisinha só que eu gostaria de falar, porque é uma coisa do meu interesse e quando são coisas do nosso interesse a gente acha importante de serem faladas, é que talvez essa ideia de associação livre ela possa transmitir uma noção errada. Qual é essa noção? A associação livre, ela não está em nome de um indeterminismo, como se tem essa coisa de que tu pode ir para qualquer lado. Não, a noção, a sensação que a gente fica, né, de que não está falando nada com nada, ela é aparente, ela é de superfície. A ideia é que a partir do momento que o analista for interpretando, que é o que se faz com a associação livre, né, tem a contrapartida da parte do analista, que é a atenção flutuante. Como se o paciente fica nesse devaneio, entrega seus próprios pensamentos e o analista ficasse num outro tipo de devaneio, entregue
aos pensamentos do paciente e às coisas que estão vindo na mente dele também. A gente poderia até outra hora falar sobre isso, mas é uma coisa sem noção, assim, só de superfície. A ideia, a partir da interpretação e do trabalho que a dupla vai fazer, é que sentidos vão ser encontrados. Né? Daí tem toda uma ideia do Freud, que eu acho interessantíssimo, dos pontos nodais. Não é uma coisa complexa, mas é muito interessante. O que eu estou querendo dizer, a associação livre, ela está sim em nome do determinismo psíquico, que é uma lei da psicanálise, uma lei que o Freud colocou, que eventualmente nós vamos discutir sobre ela também. Muito importante, porque ele nunca abriu mão dela. O que a gente vai discutir é como que é o tal do determinismo do Freud, mas não está em nome de uma indeterminação. Ela está obedecendo o determinismo psíquico e servindo para o grande objetivo da análise, quando o Freud criou, que era chegar aos conteúdos inconscientes. Então por hoje era isso, espero ter ajudado nos teus estudos, nos teus pensamentos psicanalíticos. Segue o canal, dá um like pra gente continuar discutindo psicanálise, dá uma olhada no curso, talvez tu possa gostar, e a gente se vê numa próxima. Até lá!